Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a nossa irmã Mita fazer nossa prece e logo depois ela mesma já faz a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Como é bom, amigo Jesus, estarmos aqui reunidos em Teu nome para o aprendizado da evolução, para como nos fortalecermos, melhorarmos e andarmos na nossa caminhada até Ti. Hoje será um aprendizado de como melhorar a revolta, de como silenciar o inconformismo. Nós, os espíritos rebeldes, ainda temos muito que aprender sobre isso. Então ajuda-nos abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender, compreender e colocar em prática os ensinamentos na nossa vida diária, para que possamos cada vez mais chegarmos até Ti, que espera por nós desde sempre. Que assim seja. E nosso último estudo, na visita ao isolamento, os nossos amigos que estão lá, conheceram o Padre Miguel de Santarém, como diz Camilo, que é o maioral da comunidade. E o Padre Miguel dá as boas-vindas, diz que eles fizeram bem vir e que o Jerônimo ia ficar muito contente com essa visita. Aí o Jerônimo chega e começa a contar a história dele, que ele precisou vencer a apatia, a revolta improfícua, ou seja, que não produz nada. E ele precisou começar esse serviço de reeducação. E essa reeducação foi feita lá no isolamento com o Padre Miguel. E nós estamos ainda ouvindo a história do Jerônimo, desses 3 anos dele no isolamento. Finalizando a última frase, ele disse assim: nada resgatei até hoje. O peso desta desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que por minha incúria atingiram meus filhos. Então, como bem a nossa querida Mita trouxe, estamos todos visitando o Senhor Jerônimo, que foi aquele que foi visitar a família, que a família estava totalmente desestruturada, que ele não teve condições de ficar no hospital e teve que ser reconduzido para o isolamento. Acudiu o irmão Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor, porque o Jerônimo estava ali, se defiando. Isso não é legal, essa autodepreciação. Felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias como essas. E Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito, ou seja, a aprovação da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos, graças à reencarnação, que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação. E ele, bastante animado, se encontra para a jornada nova. Vibrou Mário Sobral, a quem impressionante estremecimento sacudiu, fazendo agitar as mãos como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. Vocês lembram a história de Mário Sobral? O Mário Sobral era aquele que matou a amante enforcada com as próprias mãos e depois se enforcou, se matou. E disse o Mário Sobral: rejubilo-me sabendo-te confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória, que encoberte de tua consciência a visão inglória da queda forte que também a ti arrastou a desgraça, amigo Jerônimo. Praza aos céus que as forças se centupliquem em tua alma, quanto as minhas em mim se multiplicam a cada nova vibração de minha própria dor.
pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contando que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei. Os dois estão pedindo já, ansiando pela reencarnação, sendo para tirar esse peso do remorso. E me lembra como diz o Emmanuel, mas vale 1 quilo de pedra carregada do que uma brasa de remorso na consciência. Não aguenta, né? Não dá mais. Porque a gente observa que os dois, olha, o Jerônimo, o seu suicídio acabou conduzindo toda a família em sofrimento, em uma miséria tamanha, miséria moral realmente. E o Mário Sobral nessa posição de assassino, né, que ele foi um homicida acompanhado de um suicídio. Fazer mal a si próprio já dói, já é um processo. Imagina você fazer mal a si, prejudicando a outros muito mais. E o suicídio, ele tem disso. Todo ato de suicídio, por mais que o Jerônimo não tenha matado de forma indireta ele matou toda a família. E o Mário Sobral foi um homicida direto, né? Ele matou ali no ato de desespero, matou ali Eulina com as próprias mãos. Então isso acarreta uma dor muito maior. Continuou o ex-comerciante do Porto, o seu Jerônimo. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, guiado pelas férteis exortações de irmão Santarém, as súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. Acontecimento que foi a chave áurea para a solução dos muitos problemas por mim considerados insolúveis. A sorte imprevista de meus infelizes filhos, aos quais tanto e tanto amava, a conduta de Zulmira, prostituída e envilecida, como eu, incapaz de consagrar-se ao dever, vencendo honestamente as difíceis circunstâncias da miséria, eram fatos que me dementavam até a loucura e a blasfêmia, convertendo minha alma na de um réu selvagem e danado, como não o seria a fera dos sertões africanos. Danado aí de condenar. Isso. A prece, porém, continuada, humilde, tal como o bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia. E pouco a pouco recobrei a lucidez do senso, parecendo-me, depois de serenado o ânimo, que estivera durante séculos mergulhado nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Ai, tô até me emocionando. Só enquanto te emociona, pensa assim, o que ele fala dali, a prece, a chave de ouro para ele sair de que ele estava no quê? A anomalia que ele estava de revolta, que ele blasfemava como um réu selvagem e raivoso e maldito, ruim. Então, o irmão Santarém falou para ele, a prece continuada e humilde. Então, às vezes, a gente não pode dizer nada, mas a gente pode dizer, Jesus me ajuda, Mãe Santíssima me ajuda nessa hora, eu tô com raiva, eu tô em desespero, eu tô, como ele diz, em blasfêmia. E isso foi continuada e como ele fala, né? Continuada e com humilde, corrigiu essa anomalia que ele estava, de raiva, de revolta, de blasfêmia. Sempre que nós reconhecermos as nossas fragilidades e os nossos erros, isso é um ato da humildade que Jesus quer. Quando a gente pensa em humildade, a gente pensa em falar baixo e dizer, coitado, Senhor, de mim, eu realmente não valho nada. Não, porque isso pode ser uma atitude externa e de vaidade, inclusive. A verdadeira humildade é a capacidade de reconhecer o nosso erro e muitas vezes dizer, perdoa-me, porque eu errei. Se nós temos dificuldade de fazer isso na vida de relação, quando a gente erra, e poder dizer, perdoa por eu ter falado assim, perdoa por eu ter
te criticado dessa forma, perdoa por eu ter feito isso. Isso é um ato de humildade, verdadeira humildade. Se nós não temos coragem de fazer isso aqui com os nossos semelhantes, nós também não teremos a sinceridade para fazer com Deus. Então é por isso que nós precisamos exercitar isso enquanto nós estamos aqui na terra. Errei, reconheço o meu erro, não agi coerentemente, me perdoe, me desculpe. Então aqui na terra é o exercício para que a gente possa verdadeiramente fazer esse movimento de humildade, que é o que ele está fazendo agora. Ele reconheceu que ele errou, que ele é responsável por tudo que está acontecendo, né? Muito legal. E ele está reconhecendo desde que ele fala que ele deixou dívidas na terra que ele não pagou, primeiro em relação ao trabalho. Ele já está reconhecendo que a Zulmira, né, prostituída e envilecida, como ele olha como ele sempre põe, como eu, incapaz de consagrar-se ao dever, já está reconhecendo a participação em tudo que aconteceu com ele. Porque dizer assim, por que ela não tentou, não fez isso? Assim, mas eu também não fiz, né? Eu também não fiz, como é que eu vou cobrar uma atitude dela se eu também não tive essa atitude, essa hombridade, né? Vamos lá. Continua então o senhor Jerônimo, lembrando o comerciante de vinho lá do porto, né? A prece, porém, continuada, humilde, tal como o bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia, e pouco a pouco recobrei a lucidez do senso, parecendo-me, depois de serenado o ânimo, que estivera durante séculos mergulhado nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Ainda assim, a situação de meus filhos, que a vez de recordar, levava-me a sofrimentos inconsoláveis. E aí me lembra, como diz eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo que fala da consolação, né? Que o Espiritismo, a gente saber que a vida não acaba, traz um consolo. Ela não tira a dor, mas traz um consolo. E ele está vendo aqui esse consolo, primeiro que quando ele chegou lá, ele nem achava que ele estava desencarnado. E agora ele já se reconhece que parecia que ele estava durante séculos nas trevas da irresponsabilidade, sendo irresponsável vida após vida. Mas aí, ele já serenou o ânimo só através da prece, mas ele ainda está com os sofrimentos inconsoláveis. Ele já tem um conforto da prece que já reorganizou a mente dele para ele parar primeiro de reclamar, de blasfemar, como ele fala aqui, né, que quem está no isolamento são os mais rebeldes, né? Uivos de desespero e blasfêmias de réprobo. Ele já serenou isso só com a prece continuada e humilde. Então, é um consolo, como diz a tia, aproveitar enquanto está em vida, para a gente verdadeiramente acreditar e fazer uso desses instrumentos, para a gente já ir se aclimatando desde aqui. Volta o Camilo narrando. Ao vigor das evocações, Jerônimo reanimava-se. Nosso grupo quedara-se muito atento, vibrando homogeneamente com o emocionado narrador. E tais foram as tintas vivas e sugestivas com que soube esboçar os acontecimentos que lhe diziam respeito, tais as expressões ardentes emitidas pelas vibrações com que traduzia as sutilezas da memória, que julgamos rever com ele os episódios narrados. E será como se também os houvera assistido que os transmitiremos ao leitor. Ia dizendo o enclausurado do isolamento, senhor Jerônimo. Certo dia, ao entardecer, encontrava-me quase absolutamente só, perambulando tristemente pelas ruas melancólicas do imenso parque que vedes. Aproximava-se o doce, emocionante momento do Ângelus, a unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados irremediáveis. Sutilmente infiltrou-se pelos escaninhos de meu ser,
reportando-me o pensamento ao seio maternal de Maria, Mãe boníssima dos pecadores e aflitos. Não ignorais que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários, homenageado com sinceras demonstrações de gratidão nesta colônia, a qual se edificou, cresceu e produziu excelentes frutos de amor e caridade, para servir-me das expressões que ouço dos meus bondosos instrutores, à sombra augusta da sua proteção. Então, para a gente ver, né, o momento do Ângelus, quem lembra o nosso lar também, André Luiz narra esse fato que ocorre, né, todo dia às 18 horas, na hora do Ângelus, todos param para saudar a Mãe Santíssima. Então é um hábito que ele, na vida espiritual tem, é um hábito que a gente podia começar a pensar a ter, né? Às 18 horas, eu ponho no meu celular despertar, quer dizer, no meu relógio, e às 18 horas eu paro e faço uma Ave Maria, um agradecimento. Então é um hábito que a gente pode começar a incorporar na sua vida, que os espíritos estão dizendo para a gente que eles fazem, espíritos das mais altas envergaduras. Então é uma lição que a gente pode aprender. Sentei-me na relva, disposto a recolher-me também. Com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, o qual foi logo anunciado pelas doçurosas melodias que do templo se ampliam para os recantos mais distantes desta habitação. Ecos das vibrações dos varões diretores maiores da colônia, em comunhão com os planos superiores, ainda me servindo das expressões dos mentores desta casa. Orei dessa vez como nunca jamais havia orado. Supliquei à amorosa Mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para meus filhos, que intercedesse junto a Jesus nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonadas aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaridinha, minha pobre caçula, atirada à lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com o meu suicídio. Lembrei Albino, atirado a um cárcere no verdor dos anos, porque um pai não tivera digno bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas, pois que eu que for o pai, que perante Deus e a sociedade me comprometera a nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara-o com os maus exemplos deixados como única e pervertida herança. Bradei por sua maternal intervenção no tocante à angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo. Oferecia-lhe, como penhor do meu reconhecimento, por qualquer benefício que lhes concedesse sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem reconhecia eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade. Afastar-me-ia para sempre, se tanto fosse necessário, mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais da ribeira e Albino não levasse o desespero até arrojar-se ao suicídio, antes se resignasse ao cárcere, ao exílio, onde mais tarde poderia reabilitar-se, quem o saberia? Irmão Ambrósio, vigilante incumbido de nos reunir ao anoitecer, veio encontrar-me lavada em lágrimas. Mais uma vez, narrei-lhe minhas desventuras, pondo-o a par das súplicas que acabava de dirigir a Maria. Concedia-me ele enternecidas expressões de reconforto, alentando-me de esperanças o coração dolorido, concluindo, enquanto bondosamente me amparava para o regresso à comunidade. Deves perseverar nessas rogativas, meu caro Jerônimo. Faze-o com bom ânimo e coragem, exalçando, elevando energicamente, tanto quanto possível, o grau das tuas vibrações, a fim de que repercutam harmoniosamente teus pedidos no momento muito justos
nas superiores camadas astrais onde viceja, irradiando flores de auxílios e bênçãos, a amorosa caridade da dulcíssima guardiã de nossa legião. Não obstante, aconselho-te ainda a orar em conjunto, reunindo a outros o teu pensamento, a fim de que tuas forças, ainda inexperientes, se revigorem e avantajem ao calor dos demais. Pois tuas súplicas deste momento são as sais importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Falarei do ocorrido ao nosso bondoso conselheiro. Na manhã seguinte, com efeito, irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares com mais alguns afins, para que, fraternalmente unidos, solicitássemos os favores por mim desejados relacionados aos fatos que mais me afligiam, porquanto era justo que ajudassem, não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigiam, mas, acima de tudo, porque seria caridoso assistir quem sofria, dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas aos meus entes queridos. E assim foi realmente. Sobre as frondes farfalhantes, em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria enleavam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Deixei assim, por várias vezes, minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros e acompanhava, vibrante de confiança e de esperança, as expressões que do âmago do ser arrancavam em meu benefício. Repetiram-se estas simples e doces reuniões, muito em segredo, durante algumas vezes seguidas e sempre generosas e ardentes. Os nomes saudosos de meus filhos eram ali pronunciados diariamente. E como era consolador ao meu compungido espírito, ouvi que a eles caridosamente se referiam os amorosos seguidores do complacente Mestre e Senhor, que até alçado nos braços infamantes da cruz, tratava de regenerar os pecadores, condoído de suas grandes misérias. Eterna esperança, humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser, qual raio de sol, levantando aleluias nas trevas angustiosas depois de uma noite de tormentas. E para ver que como toda prece é ouvida, e olha, de blasfêmias e de irresoluto, né, com desespero, esperança, humilde paciência e respeitosa resignação. E a resignação, como diz o Evangelho, é uma das virtudes mais ativas. Ela não é uma virtude passiva. E o mais lindo também que a gente percebeu é porque ele sozinho ele não tinha força. Quando a pessoa está nessa situação, ela não consegue sintonizar, ela não se sente merecedora. Esse trabalho que eles fizeram de estar ombro a ombro, de orar junto, de interceder, de falar o nome dos filhos, né? Tudo isso foi fazendo com que ele fosse começando a acreditar na possibilidade, sim, de ser atendido por Maria, de aprender a orar. Então é como se fosse assim, eu não estou enxergando, eu estou na escuridão. E alguém oferece o ombro e diz, toca no meu ombro que eu vou te guiando. Então esse foi o trabalho dos mestres, como ele coloca, né? Dos mentores, desse processo de trazer a dignidade a ele, de trazer a espiritualidade a ele, né? De trazer a fé a ele. É muito legal esse trabalho de vamos orar junto e vamos interceder pelos teus filhos. Muito bom mesmo. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor.
Apresentei-me inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituara a somente reconhecer dissabores em volta de meus passos. O diretor, porém, serenava-me logo de início por apresentar-me pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro estruturado em raios de luz compensada, enquanto eu era informado do que acontecia. Disse o irmão diretor. Imagina um papiro em raios de luz. Cara, tu abriu o papiro e vê só luz. Antes de mais nada, dai graças ao Senhor, todo bondoso e misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Ela é incorruptível, a lei divina, a lei de ação e reação. Se algo mudou, mudou porque eu mudei. Se não há mudança, não tem como corromper. Mas à medida que eu vou fazendo o meu processo de mudança, ou seja, voltando ao seio, a lei também, como um processo de retorno, vai se modificando. Né? E a lei não é para punir, né? É só para corrigir, educar. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra ao seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Do templo, onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores estas instruções, espécie de programação a ser efetuada com vossos filhos Albino e Margarida. Com o visto de irmão Teócrito, como se encontra, hoje mesmo podemos iniciar a tarefa. Tuas preces foram ouvidas. Maravilha, né? Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma, célere, externasse, no segredo do pensamento, o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Segurei o pergaminho lucilante, voltando-o várias vezes entre as mãos sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam como reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores, traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para meu socorro supremo. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como o Albino, fossem, sem mais tardanças, atraídos a um posto de emergência mantido por este instituto na terra. Ai, meu Deus! Ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial, com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o que mais careciam era da iluminação interior de si mesmos, e que, em torno de ambos, caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Devo confessar-vos, no entanto, bondosos amigos, que bem pouco até agora entendo destas coisas. Narro-as como aquele que de um fato sabe por tê-lo presenciado, sem aptidões para a necessária análise. Eu só sei que orar para a mãe dá certo. Eu não sei como é, mas vai lá, faz tua oração na humildade que ela atende. Traduzindo, né? Organiza a mente
te tira da revolta, te dá consolo e a gente não sabe até onde as falanges dela estão, né? Para ver que pessoas, como ele diz, em todas as minúcias, o que eles precisam de ajuda, mas eles precisam primeiro uma organização mental, porque os embates, imagina uma menina que tinha 15 anos ser vendida pela própria mãe, como ela não está a mente dela, né? Ela precisa primeiro dessa organização, o reajustamento psíquico do sistema nervoso e mental. Então, para ver como o auxílio é completo e é poderoso, né? Quanto a Marieta e a Arinda, que me tranquilizasse. Eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não rogar em minhas ardentes súplicas, mas que não for esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Presa que era de arrastamentos inferiores, que dele faziam o tirano do lar. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas que lhe dispensassem. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhes proporcionariam. Todos seriam atendidos. A Mãe Santíssima já atende em rede, tá? Muito antes de a gente pensar nisso. Foi bom? Cenas do próximo capítulo, né, gente? Quanto material, não dava pra gente... É uma leitura corrida, que ele está contando a sua história. E eu tenho certeza que, de forma muito clara, envolvido de muita emoção por parte da nossa Carlinha, a gente conseguiu compreender a extensão da oração, a extensão da amorosidade de Deus, de Jesus e de nossa Mãe Santíssima. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa Rondelli fazer a nossa prece de gratidão. Uma mãe querida. Vamos envolver nossa Rondelli para orar. Jesus amado, nosso querido Mestre, gratidão, Senhor, por nos encontrarmos aqui, estudando nesse aprendizado que é tão valoroso para o nosso crescimento espiritual. Te somos gratos, Jesus, por termos uma família, por termos encontrado a doutrina espírita que nos consola, nos dá apoio, nos esclarece, para que nós nos tornemos uma pessoa de bem, que nós possamos continuar nesta caminhada, nessa estrada bendita, que faz com que nós cresçamos, com que nós possamos evoluir cada dia mais. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, derrama sobre nós a tua paz e o teu amor, para que nós possamos ter força, coragem, vontade para prosseguir no caminho do bem. Obrigado, Jesus amado, por tudo que tu nos deste, por tudo que tu nos dás. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.